Olá, eu sou a Joana. E eu sou a Verusca. Bem-vindas e bem-vindos ao podcast Jornada da Liderança à Luz do Propósito, que nasceu do sincero desejo de colocar luz às jornadas que foram guiadas por um propósito claro. Toda semana, uma história contada sobre uma trilha pela qual todos nós podemos caminhar e nela o destino é o sentimento de realização. E hoje a gente está super feliz de receber aqui o meu grande amigo e parceiro, Gustavo Vedana. O Gustavo Vedana é designer de experiências, arquiteto e urbanista, desenvolve experiências através de espaços temporais, virtuais e físicos que promovem as condições para que as pessoas floresçam, por meio das emoções positivas que fortalecem relacionamentos, trazem clareza de propósito e aumentam o senso de pertencimento. Ele é chefe de arquitetura para espaços de inovação e criatividade na Prefeitura de Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais, e empreendedor da Happy Plants, um estúdio de arquitetura que se dedica ao estudo e à prática do design como revitalizador de espaços na cidade e eu ousaria dizer como uma ferramenta que serve à meta da felicidade. Seja muito bem-vindo, Gus. Obrigado, Jo. Obrigado, Verusca. Estou muito feliz também. Eu estava falando anteriormente, antes de a gente começar a gravar, que eu já assisti muitos episódios e eu amo esse podcast. Eu acho ele um providencial, eu acho ele uma ferramenta linda de ou de apoio mútuo para pessoas que têm coragem suficiente para seguir seus corações, né? E é uma coisa que requer muita coragem mesmo. Então, obrigado. Eu já me beneficiei demais em momentos que eu estava meio balançado, em dúvida, ou passando por um processo, né, de transformação. E aí eu ouvi líderes falando sobre suas jornadas e as dificuldades e os meios e as chaves que eles encontraram para se manter firmes no caminho e foi fundamental para mim. Tem sido. Então, eu já queria começar agradecendo pelo serviço que vocês prestam. Que lindo saber disso. Nossa, obrigada. A gente não faz ideia, talvez a Jo e eu, a gente não faça ideia, né, de onde a gente chega, né, de onde a gente alcança em cada pessoa, né, com esse conteúdo que é gerado aqui. Muito bom saber. Obrigada. Nossa, muito obrigado. Por favor, continuem, não parem. Estamos até pensando em outras frentes, então a tendência é, sim, a gente se aprofundar e expandir. Mas, Gus, descrevendo um pouco, né, o seu perfil, e eu chamo de Gus, gente, porque a gente é muito amigo. O Gus é um parceiro de jornada, né? A gente está junto desde o início aqui na missão em Santa Rita do Sapucaí, mas antes disso a gente estava já junto pensando a Clear Purpose. Ele foi o meu grande parceiro que Deus me enviou para pensar a Clear Purpose logo no início. E foi através, né, da ferramenta de clareamento de propósito que eu pude conhecer um pouquinho mais do que hoje se expressa nessa bio, né? Que ela não é uma bio convencional, né? Ela traz algumas chaves importantes, e eu queria muito que você nos levasse para o momento em que essa bio floresceu, assim, né? Eu sei que não é um momento só, mas eu sei que você teve um chamado no seu coração de entre rótulos profissionais, né, entre possibilidades de trabalho bastante inovadoras que você se engajou, em algum momento isso floresce num sentido muito maior, que hoje é a tua meta. Então conta pra gente, assim, no seu coração, quando você sentiu que foi um sim para sua jornada de liderança, que hoje se traça de uma forma mais clara, né, de uma forma mais tangível aí na cidade, mas que eu sei que não vem só da arquitetura e do urbanismo. Então, se você puder trazer para a gente riqueza de detalhes, né, desse momento ou desses momentos, incluindo magias, incluindo visões, incluindo pessoas, relações, aprendizados, livros, professores. Como é que foi isso? Conta pra gente. Nossa, essa é a pergunta mais difícil e a mais bonita, eu acho, de ser respondida. E também o que acontece, eu acho, internamente é muito simples, né? Mas o simples, eu acho que nesse caminho eu consegui olhar e ver que ele está muito obscurecido por uma cultura mesmo, né? Eu acho que eu sempre, desde criança, muito criança mesmo, eu lembro de procurar o simples e procurar respostas seguras mesmo dos adultos, sabe? Ou consistentes, no mínimo.
uma resposta que fosse igual, que todos dessem a mesma resposta. E ninguém dava a mesma resposta. Inclusive, pessoas muito próximas davam respostas diferentes para a mesma pergunta. E isso me deixava muito apreensivo. Eu nasci numa cidade pequena do Rio Grande do Sul, chamada Marau. Ela é uma cidade pacata, tem 40 mil habitantes hoje, e é uma cidade com muito verde, assim, então eu tive uma infância bastante em contato com a natureza e bastante na rua, né? Eu nasci numa casa que não tinha cercas, então o vizinho era... A gente dividia praticamente o mesmo pátio, a gente não sabia de quem era o pátio, se era da minha família ou da família dele, e a rua também era um espaço de brincadeira e de criatividade muito fértil. Esse amigo, esse amigo de lado, né, de vizinho mesmo de lado, ele é meu amigo até hoje, que é o Júlio, e a gente conversa quase todos os dias, no mínimo meia hora, mas às vezes passa de uma hora, normalmente passa de uma hora. E refletindo sobre isso, até eu fico pensando se a gente não tivesse esse ambiente, né, onde a gente nasceu, se a gente teria esse nível de relação hoje. Que a gente pôde, né, construir e criar e brincar juntos muito. Então a gente estabeleceu uma relação de confiança muito grande. Enfim, eu nasci nessa cidade e avançando no tempo, com 16 anos, eu senti muita vontade de fazer um intercâmbio. Eu queria conhecer outros lugares. Eu sou sagitariana, então eu sempre tive essa mente meio de, tá, e aí? E mais? E onde é? E o que tem além, sabe? E aí eu falei com meu pai sempre foi um super parceirão, assim, das minhas loucuras, dos cursos doidos que eu queria fazer, das viagens, ele sempre me apoiou muito. Eu queria fazer intercâmbio, cheguei para ele e falei que eu queria fazer intercâmbio. Ele falou, tá bom, vamos ver então o intercâmbio para você. E aí tinha algumas opções de países para viajar, e entre elas, né, tinha os Estados Unidos, tinha a Inglaterra e a Holanda. E quando eu conheci a Holanda, eu nunca tinha, né, assim, ouvido falar mais profundamente sobre a Holanda, eu me apaixonei e falei, esse é o país onde eu quero fazer intercâmbio. E aí, meus pais se enlouqueceram atrás dos documentos para eu poder fazer isso, e eu fui morar com uma família de lá, que ia me receber, e fazer parte do ensino médio. E aí, quando eu cheguei lá, eu fiquei bastante impressionado e bastante impactado com a mudança de cultura e de estar em outro sistema familiar, né? Assim, outra cultura completamente diferente, mas tem algumas afinidades com a cultura do Rio Grande do Sul. Isso abriu muito a minha mente. Foi um rasgo que aconteceu mesmo, assim, de que o mundo que eu habitava, ele era só mais um mundo entre muitos mundos, de muitas pessoas, de muitas famílias. E isso precisou me tirar. Acho que foi o primeiro choque grande de me tirar do meu eixo autocentrado pessoal, assim. Eu tive que olhar para outra realidade e para outras pessoas. Como eu estava lá sem nenhum passado, eu não tinha passado na Holanda, né? Assim, não tinha nenhuma construção. Eu cheguei e precisei depender de outras pessoas, eu precisei me relacionar com outras pessoas. Se eu não me relacionasse com outras pessoas, eu não sabia como chegar na esquina, eu não sabia nada, né? Então, foi muito interessante ter essa experiência de estar absolutamente desprovido de passado, e aí ter que me conectar com outros, com um contexto mesmo. Eu precisei ter que olhar para ele, assim, e entender como eu ia sobreviver, né, nesse nível. Embora, claro, tudo tenha sido muito confortável. Quando eu voltei da Holanda, eu voltei decidido a fazer arquitetura. Eu, desde criança, senti um chamado muito forte para a arte e para o metafísico, eu diria assim, até para o espiritual. Então, as minhas brincadeiras preferidas, isso a Joana dá muita risada quando eu conto, eram coisas assim: vou fazer um funeral para um inseto, para um besouro, vou fazer uma tumba, eu vou fazer oferendas, colocar flores, e mel, e coisas assim. E tipo, eu vou brincar de múmia, e eu ficava embaixo
a mesa da sala dos meus pais, na posição de múmia, que brincadeira tediosa, né, gente? Meu Deus do céu, mas eu amava. E eu sempre fui muito fascinado pelo Egito, desde criança, só que eu, numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, fascinado pelo Egito, eu só falava no Egito. E aí eu ia na casa da minha tia, buscava a Barça na parte do Egito e ficava desenhando, assim, né, copiando os desenhos por uma folha que eu encontrava na Barça da minha tia, e essa era a minha brincadeira, assim, então sempre foi bastante mística a minha infância, e mística e artística. E eu sempre tentei entender a relação entre essas duas coisas, a arte e o espiritual, né, e o mais elevado, e essa sensação de não estar na terra, sabe, de não depender da sobrevivência mesmo, assim, a arte sempre me deu muita esperança de uma vida mais elevada, eu acho, mais pacífica, mais sublime mesmo. Aí eu decidi, voltei do Brasil decidido a fazer arquitetura. E aí decidi fazer isso numa outra cidade, em Porto Alegre, que é a capital do Rio Grande do Sul. Meus pais toparam novamente fazer isso e eu fui para Porto Alegre. Lá em Porto Alegre eu conheci pessoas incríveis. Foi uma segunda ruptura, assim, né? Nossa, tá, então agora eu tenho o protagonismo sobre a minha formação. Então eu tenho chegar numa nova escola, né? Assim, de novo num novo território de aprendizado. E eu logo conheci pessoas que iam influenciar muito a minha vida sem eu saber. Uma delas é a Madu, que era minha colega de faculdade e minha vizinha. Então eu, né, me mudei para um apartamento novo, conheci ela na faculdade e a gente descobriu que nós morávamos muito perto. E aí nós ficamos amigos, íamos e voltávamos da faculdade bastante. E a Madu, depois de um tempo, saiu da faculdade de arquitetura e se mudou para o Rio de Janeiro. Começou a namorar uma pessoa que era bastante influente, um youtuber novo, né? Assim, logo no início do YouTube no Brasil, assim, dos produtores de conteúdo. E esse youtuber tinha uma produtora super próspera, assim, e vários empreendimentos na produção de conteúdo. E a Madu estava inserida nesse contexto. E ela me ligou um dia e falou: Gu, eu acho que você ia curtir muito esse mundo que eu estou vivendo aqui. Ele é um mundo muito novo, né? De repente, criativos abrem uma câmera na casa deles, com nada, assim, com muito pouco recurso, e começam a impactar uma indústria inteira, né? Começam a ter milhões e milhões de visualização, uma coisa feita em casa, muito simples, com a edição feita por eles mesmos. E aí, então, era esse universo que ela estava inserida. E aí eu estava de férias da faculdade e fui passar um mês com ela, com o ex-namorado dela, e descobri esse mundo da produção audiovisual e fiquei encantado. A Madu, nesse momento, estava abrindo um canal, né? Ela me convidou para abrir um canal junto, para a gente ver se dava certo, e deu certo, e foi super legal. E aí o ex-namorado da Madu é o Felipe Neto, e ele me chamou para trabalhar com eles. Eu fui, aí foi uma terceira ruptura, assim, na minha vida, de estar num universo que era diferente da arquitetura também, diferente do que eu imaginava que eu ia trabalhar. E aí foi mais um processo de humildade, assim, eu acho, de aprender coisas novas. E foi muito legal. Logo depois desse tempo, eu me mudei para São Paulo, porque eu conheci uma pessoa nesse processo do audiovisual e nós montamos uma produtora em São Paulo, que era junto de uma agência de comunicação de moda. Foi outra mudança para outro universo também, que era o universo da moda. Esse meu ex-chefe, que virou meu sócio, era o Marcelo Sebá, que era uma pessoa bastante um histórico muito interessante, né, no universo da moda. Ele tinha sido diretor de marketing de várias marcas bastante grandes do Brasil, e aí foi outro boost de criatividade na minha trajetória, e também de humildade, porque era outro universo que eu precisava aprender rápido, muitas coisas. Estando próximo da moda, eu fui aprendendo mais sobre o DNA, né? Como construir o DNA ou clarear o DNA de uma marca, ou de uma proposta de um projeto. Porque o marketing de moda, né, a comunicação de moda, ela é uma comunicação muito difícil. Você não fala sobre os atributos de uma peça, né? Você fala: nossa, essa blusa aqui, ela é confortável, ela é feita de tal tecido. As pessoas não se importam com isso, né?
Ela se importa com qual a narrativa, qual a experiência, qual é a sensação que vem junto de todo um universo. E aí eu fui aprendendo mais sobre isso. Nesse tempo, eu decidi voltar para a faculdade de arquitetura. E aí foi um outro processo de coragem mesmo. Assim. Então, nossa, eu fiz metade, mas aí agora eu vou mudar de novo, eu vou redirecionar a minha vida para a arquitetura, mas eu sentia no meu coração que isso precisava acontecer. Nesse tempo também a gente começou a fazer clipes. Então a gente fez alguns clipes de alguns artistas muito legais. A gente fez um clipe que me marcou muito, que foi o Vai Malandra, da Anitta, no Vidigal, no Rio de Janeiro. Depois de ter feito esse clipe, eu voltei para São Paulo e aí eu já estava num processo de bastante questionamento do meu lugar no mundo, assim. Porque desde lá de Marau, né, cresci sendo formado pela MTV, e por esses programas, né, e por grandes estrelas, e pela Xuxa mesmo, né, toda essa coisa que a gente tinha, que eu acho que hoje ainda não tem mais tanto, né, assim, eu acho que hoje os jovens, eles são formados por uma diversidade de influenciadores de diversos nichos, e eles mesmos fazem cada um tem um rol de influenciadores, né? Não tem mais influenciadores que são super estrelas de todo, massificados, assim. Eu sempre assistia MTV e esses programas e ficava fascinado por esse mundo, assim. Nossa, o que que faz alguém ser tão relevante, né? O que faz alguém ser conhecido por tantas outras pessoas e ovacionado? E, nossa, o que é que essas pessoas têm? E eu sempre sonhei em estar no meio dessas pessoas e ter essa influência e estar, né, no holofote, assim. Acho que isso é uma coisa bem comum, assim, da minha geração, eu acho. E aí eu estava, de repente, em São Paulo, numa agência muito famosa, morando num bairro muito legal, trabalhando com pessoas muito famosas e relevantes, e fazendo coisas muito incríveis, e as pessoas achavam o máximo, mas eu não estava feliz. E isso foi uma coisa muito dramática para mim, eu diria. Era tudo que eu tinha sonhado e era tudo que eu tinha batalhado para, sabe? Eu saí de uma cidade do interior, foi um percurso muito louco, assim, né? E muito. Eu tive muita sorte também, mas também trabalhei muito duro para estar lá. E teve um dia especial que eu cheguei em casa e estava tudo certo, assim. Tinha um trabalho muito legal e estava namorando e as pessoas com quem eu trabalhava eram incríveis e tudo estava perfeito. Mas eu cheguei em casa e depois do trabalho e sentei do pé da minha cama, assim. E eu chorei mesmo, assim, sabe? Eu parei e a única coisa que eu tinha vontade era de chorar e de me render mesmo. Porque eu não sabia. Eu tinha chegado na certeza, ou na primeira certeza na minha vida, que eu não sabia o que ia me deixar feliz. E que o que eu tinha aprendido que ia me deixar feliz não me deixou. E também eu vi as pessoas não deixando elas felizes, por mais validadas que elas estivessem por um sistema, por outras pessoas, por mais invejadas que elas eram, internamente eu não invejava elas. Eu não achava que aquilo era o suficiente. Então, eu acho que nesse momento eu sinto que foi um marco na minha vida, que talvez eu não tenha tido a cara de sim, assim, né? Que eu disse sim para seguir meu coração, ou para tomar outros rumos que fossem guiados para um outro lugar e não para uma educação, né? O que o mundo diz que é sucesso. Eu acho que eu disse um não para um conformismo, sabe? Eu disse um não para um caminho que tinha sido estabelecido como lógico na minha mente, mas que contradizia o meu mais íntimo.
Acho que foi nesse momento que deu uma virada mesmo, sabe, na minha vida. E aí as coisas foram acontecendo, né? Que hoje quando a gente olha para trás, a gente vê com muita clareza, né? O que aconteceu, mas não na hora tudo vai acontecendo de uma forma muito orgânica. E aí pessoas foram aparecendo, coisas foram acontecendo. Eu conheci a Coexiste, que é a escola que eu sou professor hoje. Eu sou muito grato a todo o amparo que eles me deram para o meu coração, né, poder florescer. E aí conheci a Joana também, essa Joana que está aqui. Não é outra Joana. Porque né, desse não e desse sim que eu dei para mudanças de fato efetivas, acontece isso e no outro dia você está trabalhando no mesmo lugar com as mesmas pessoas. E é assim, não é que acontecer uma coisa e de repente você está em outro planeta, com outras pessoas e seres, e, né, tipo, ir numa escola de propósito, não é assim. E aí, por você ter dito não, e aí você fica meio assim, aí outro dia você está no mesmo lugar, tá vendo com as mesmas pessoas, com as mesmas angústias, não é tão simples, né? E aí, nessa não simplicidade, eu compartilhei um dia com alguém que eu sabia muitas coisas, que eu aprendi muitas coisas, que eu era muito bom em muitas coisas, mas eu não sabia o que fazer, o que eu faço? Alguém me diz, por favor, pelo amor de Deus, Jesus Cristo, alguém me diz o que fazer, e por que fazer, e para onde que eu vou? Assim. E aí essa pessoa falou, então, tem a Joana, ela é professora da Coexiste também, e ela criou uma coisa que é um processo de clareamento de propósito. Não sei exatamente o que é, mas talvez te ajude. Aí eu falei, nossa, com certeza me dá o telefone dela, é a única solução que eu vejo, assim, pelo amor de Deus, um remédio para essa angústia. E eu acho que muitos criativos, né, muitas pessoas mais sensíveis, assim, sentem essa angústia de tipo, mas o que eu faço? Eu sei fazer tantas coisas, mas é isso, mas é aquilo. E aí você faz um pouco e aí você tem as dificuldades. Mas será que não é isso? Então o problema é isso? E eu deveria estar fazendo outra coisa? E aí também com esse super estímulo que a gente tem de pessoas fazendo coisas incríveis a todo momento, parece que você chegar no ponto de fazer uma coisa incrível é muito rápido. E se você não fez tão rápido, quer dizer que não é isso que você tem que fazer, é outra coisa que você tem que fazer. E aí eu fiquei pulando muito, assim, durante o meu dia, eu pensava no mínimo umas 10 profissões diferentes. Aí, não, eu acho, então você pintor, não, então você marceneiro, acho que marcenaria é legal. Mas aí a gente pode fazer luzes, né, com marcenaria, lâmpadas, porque tem a ver com uma coisa que eu já estudei. Não, mas eu posso trabalhar com tapeçaria. Aí tem esses cursos da doméstica que são incríveis, só que eles te deixam malucos, porque eles te mostram as coisas mais incríveis no mesmo carrossel. São 10 cursos, 10 possibilidades de você virar um empreendedor criativo e viver da sua arte, e ser bem-sucedido e fazer uma coisa incrível. E aí R$29,90 só cada curso. E aí você fica louco mesmo. Não tem como não ficar louco sendo criativo hoje em dia. É muito urgente que os empreendedores criativos sejam amparados e facilitados num processo de centramento, sabe? Porque as ferramentas, elas são inúmeras e super legais, cada vez mais legais. E a gente ser seduzido pela forma também é muito fácil, né? Pela estética, sei lá. E aí eu conheci a Jo, marquei com ela e a gente fez um processo de 4 horas pelo Zoom mesmo. Ela estava na Dinamarca e a gente foi, e ela foi me fazendo perguntas, e cada pergunta que ela fazia eu falava, meu Deus do céu, essa é a pergunta mais importante que eu estou respondendo na minha vida, entendeu? Essa pergunta é a pergunta que eu precisava responder, que eu posso ficar respondendo, sabe? Mas que bom que tem uma pergunta feita. E foi incrível, e eu fiquei chocado, passadíssimo, assim. Falei, meu Deus, isso é muito acalentador, porque isso é muito... organiza o pensamento mesmo. E te coloca em contato com uma coisa que tem a ver com o amor mesmo, tem a ver com uma coisa que é mais embaixo, que é mais profunda, e que gera realmente uma sensação de sentido, de o que eu estou fazendo tem algum valor, tem alguma substância, eu não estou fazendo isso em vão, eu não estou me ralando, acordando 5 da manhã, me dedicando, me enlouquecendo por nada.
essa sensação de ter feito um negócio gigante, incrível, e inclusive que as pessoas elogiam e acham que é super foda, e você não sentir que não fez, aconteceu nada, entendeu? Que você só se estressou e que, sei lá, que mentalmente você virou uma coisa, mas seu coração tá pequeno e é uma autoestima que não é substancial, sabe? Então, quando a gente fez, eu falei, Jô, você conta comigo para o que você precisar com essa ferramenta. Tipo, a gente vai, eu te ajudo, a gente... Qualquer coisa, vamos junto. Eu sinto que eu preciso ajudar que isso chegue em mais pessoas. E aí ela ouviu isso, que é muito legal também. E aí a gente começou a trabalhar juntos e colaborar para que isso chegasse em mais pessoas mesmo. Eu acho que essa foi a construção do meu sim mesmo, né? Depois ele começa a ter uma cara mais das ferramentas e das afinidades, né, que eu tive durante a minha vida, né, com a arquitetura, com a arte e olhar para espaços mais frágeis na cidade ou em espaços mais desvitalizados. Mas eu acho que esse é um outro capítulo. Eu acho que o sim eu respondi em 35 minutos, desculpa. Com muitos símbolos importantes, né? Muitos símbolos importantes. O reconhecimento dessa relação que floresceu, né? E que até hoje é uma relação de confiança e que nutriu a sua criatividade, nutriu a sua criança mesmo, né? E falo isso no sentido mais simbólico e profundo que existe, porque vocês não tinham definido até onde era o pátio de quem, né? Olha que símbolo importante. Vamos sublinhar esse símbolo e perceber, né, nas nossas relações, principalmente nas nossas relações de trabalho, né, se a gente está definindo muito o pátio um do outro. Porque a partir do momento que a gente não define e que a gente quebra um pouco os protocolos e os papéis, a gente sai um pouco dessa loucura criativa que você estava descrevendo, né, Gus, com muita vivacidade, assim, deu para ver, né, a cena de você no scroll ali da doméstica decidindo a sua vida, né, e parece que a nossa vida se restringe a um rótulo, a um papel, a um pátio bem delimitado, né, e que bonito é quebrar esses pátios e encontrar um porquê que permeia qualquer pátio, que permeia qualquer processo criativo, né, e aí eu queria muito pedir para você trazer qual que foi a pergunta ou qual que é a pergunta que a gente tem que se fazer, né, na sua visão, na sua experiência, para quebrar esses silos, para quebrar esses limites do pátio. Porque, de fato, a gente pode parecer que a gente vai ficar confortável se a gente disser você, isso, você, aquilo. Isso tem nome de ferramenta, né? Tem nome de processo, tem nome de disciplina, enfim. Para quebrar isso, qual é a pergunta que você, na sua experiência, acha que a gente precisa se fazer e manter aberta? Eu acho que a pergunta precisa ser: o que eu sinto antes do que eu penso? E isso tem vários graus de complexidade, eu acho. Assim, primeiro, de uma educação que a gente tem muito racional e muito lógica quando a gente fala em decidir profissão e decidir nosso futuro, decidir a vida que a gente vai ter, né? A gente, eu não tive, pelo menos, a sorte de mais recursos e coisas que eu tive à disposição e pessoas carinhosas à disposição na minha infância e principalmente na minha adolescência, quando eu fui decidir a minha profissão, né, o meu caminho profissional. Eu não tive uma facilitação do sentir e de uma liberdade, né? Por mais que as pessoas falem, faça o que você gosta, mas você não sabe o que você gosta ainda, porque você não foi ensinado a sentir as coisas que você gosta. E às vezes o que você gosta não tem nada a ver com nenhuma coisa construída ou já existente. Talvez você seja um inventor de uma profissão e isso você goste. E eu acho que quando a gente fala especialmente em pessoas que têm essa veia mais criativa, que decidem por profissões criativas, isso é mais
flagrante ainda. Isso precisa acontecer. Então, eu acho que a pergunta para quem sente que está num conflito do fazer é o que eu sinto e como eu posso ser ajudado para sentir com mais qualidade, com mais clareza, sabe? Porque eu acho que junto disso tem um amparo, sabe, Ju, que eu recebi de muitas pessoas, mas eu recebi muito especificamente de você, porque tem uma lógica que ampara o sentir. É tudo muito estruturado, é tudo muito organizado. O sentir não é caótico, ele não é desproposital, né? Ele não é irracional. E isso é uma coisa importante para ser quebrada também. Parece que o sentir ele é anárquico, e num sentido ele até é, mas ele não quebra, ele não vai contra as estruturas, ele aproveita as estruturas. O sentir é muito inteligente, né? Ele usa todo o aprendizado, todos os recursos que estão disponíveis, tudo que está à mão para otimizar o uso dessas coisas em benefício seu e de todos, né? Assim, é junto. Então, eu acho que eu espero muito que o que eu esteja falando não seja muito abstrato, sabe? E difícil de ser compreendido, porque isso me ajudou demais, demais. Me colocou num trilho mesmo, sabe? Não, não é abstrato, pelo contrário, assim, acho que você está trazendo estrutura para as pessoas que estão te ouvindo agora. E eu nem quero fazer uma pergunta, eu quero fazer um comentário, assim, sabe? É muito, muito lindo. E conforme você foi contando a sua história, eu fui vendo tantos sims que você foi dando para a vida, que eu estava pronta para te perguntar, em que momento você fala não? E aí você trouxe, né, o não, e um não de uma importância, assim, né, que foi disruptivo, esse não, na sua vida, né? Mas é muito interessante perceber os sims que você vem dando para a sua vida, para as pessoas, para as relações, né, que vão aparecendo. Não sei, mas a sensação que me passa é uma coragem, sabe? Me passa uma sensação de coragem, de uma pessoa destemida que está vivendo no fluxo, assim, né? Que está indo de acordo com o fluxo e sentindo, né? As pessoas, sentindo as relações para tomar as decisões, e por causa desse sentir, você conseguiu falar um não no momento certo, em que você realmente sentiu que era o momento. E eu não sei se você tem, talvez, consciência, né, dessa grandeza toda que você está trazendo para a gente. Essa palavra coragem, quando você falou, aconteceu um negócio comigo, ela é uma palavra que eu me relaciono com uma certa dificuldade mesmo. Porque de dentro, a gente nunca acha que a gente é tão destemido quanto parece, eu acho, sabe? Eu não sei se vocês compartilham isso comigo, assim. E aí as relações têm uma importância, de novo, muito importante. E, de novo, esse podcast tem uma importância muito grande também, né? Porque normalmente a gente não tem conversas sobre esse lugar, sobre o coração na prática, e os desafios e as felicidades que vêm a partir de você colocar o seu amor pelas pessoas, o seu amor por você mesmo, a sua integridade, a sensação de dignidade, de estar fazendo uma coisa que você acredita muito, por mais louco e contradizente que isso seja com a sua educação, o que as pessoas esperam, ou se é financeiramente viável, ou se é esteticamente compreendido e ovacionado. É importante sentir e procurar ajuda para fazer esse sentir florescer. E aí a sua coragem é alimentada, eu acho. Então é importante você ter, eu acho que em consciência de ser encorajado também, de abrir a porta para que alguém reconheça isso, assim, e você reconhecer também e encorajar outras pessoas. Eu acho que é uma via de mão dupla, assim. Eu não sei se a coragem é algo
individual mesmo, sabe? Eu acho que ela é algo que é nutrida pela abertura de encorajar alguém e se encorajar, e se deixar ser encorajado, sabe? Uau, que fantástico isso. É uma frase que a gente precisa sublinhar, né? Será que a coragem é algo individual, né? Será que sentir o coração é algo individual, né? Porque conhecendo o Gustavo, conhecendo a sutileza, a delicadeza, a elevação que ele traz, né? E a simplicidade que ele traz, aquela simplicidade essencial, né? Que ele traz para tudo que ele faz e para tudo que ele toca. Quando a Verusca falou de coragem, eu também fui levada para um lugar diferente de coragem, porque de fato tem um agir com o coração, mas é quase assistindo à sua jornada, é quase insuportável para você não agir com o coração, né? Então, se você se mantém num lugar muito, né, da expectativa, do lógico, da guerra, né, da luta, é quase insuportável, porque o coração fala tão alto que o conflito seria grande demais, né? E hoje você trabalha justamente para dar esses espaços de pátio compartilhado, né? Então, como é que você vê hoje que toda essa história acabou te trazendo para chefiar essa frente da arquitetura em Santa Rita do Sapucaí, né? Quais têm sido os desafios e quais têm sido também as felicidades, né, de atuar justamente, porque agora, especialmente hoje, você falando da sua infância, eu imagino que essas crianças que habitam Santa Rita do Sapucaí, que frequentam as praças, estejam na sua mente quando você projeta, né? Então, como que é hoje isso? Eu e a Joana viemos para Santa Rita pela primeira vez. A Jo, embora ela já tivesse uma relação com Santa Rita à distância, né, online, dando um curso, a gente veio fazer um projeto juntos. Ela já tinha vindo na Hectal, acho, e eu vim pela primeira vez para desenhar indicadores de felicidade para o movimento Cidade Criativa, Cidade Feliz, que é um movimento muito legal que existe aqui em Santa Rita. E aí a gente teve que se aprofundar nesse tema da felicidade, por mais que nós fôssemos simpatizantes desse caminho, né, de autoconhecimento, felicidade, tudo. Quando a gente olha com mais cuidado para esse tema em si, e em especial quando a gente olha esse tema no viés da cidade, do coletivo, as coisas tomam uma proporção foi muito único para mim, foi muito novo também, assim, pensar cidade e felicidade. E eu me apaixonei por esse tema, porque eu acho que esse pátio compartilhado, como você sublinhou, Jo, foi muito fundamental para que eu explorasse o máximo da potencialidade que eu tinha como criança de criar, de brincar e de me relacionar. Então, nesse campo, tudo ficou muito no seu potencial máximo. Foram condições muito abertas para eu me descobrir, descobrir o outro e a colaboração com o outro. Não sei se o pátio me deixou mais feliz porque ele tinha grama ou porque ele tinha árvores. Não foi isso. Foi um espaço livre o suficiente e seguro o suficiente para que eu e meus amigos pudéssemos explorar e brincar e criar. E isso se deu por conta de uma configuração espacial mesmo, né? Porque nossas mães estavam cozinhando e com uma certa distância, mas também não tão próximas para tolher a nossa criatividade, mas também não tão distantes para a gente ficar inseguro, né? Ou para elas não deixarem a gente brincar. E isso é uma fórmula muito rica, é uma fórmula muito fundamental para que a gente consiga gerar espaços vivos mesmo, né? É que essa analogia, esse exemplo é muito bom. Obrigado, João, por você ter destacado ele. Ele não era tão claro para mim. E as cidades, elas começaram a ser desenhadas de uma forma bastante individual, né? Principalmente depois da invenção do carro, né? Porque o carro, ele é um bem privado que foi para o público. Antes, os bens privados, eles estavam restritos a espaços, apartamentos, casas ou espaços de empresas. E o público sempre foi das pessoas a pé,
né? No máximo carruagem, né? Cavalo e tal. Mas o espaço público em si, ele é o espaço da pessoa. E a partir do carro, o espaço público virou o espaço de bens privados que ocupam o espaço público e começam a ser desenhados para essas ferramentas, né? Esses instrumentos, essas latarias. E as pessoas começaram a ser deixadas em segundo plano, terceiro, quarto, no desenho da cidade. E essas são as cidades que a gente tem visto ultimamente, né? Cidades muradas, cidades onde a rua ela está absolutamente destituída de vida, do comércio, de pessoas caminhando. As ruas viraram autoestradas, as pessoas moram em condomínios fechados porque a rua ficou insegura, né? O que deixa a rua segura não é policiamento, o que deixa a rua segura é vida, né? Quando você está numa rua com pessoas com janelas viradas para a rua, você sente essa sensação de segurança, porque as pessoas se cuidam, né? Se você estiver à noite andando numa rua sem ninguém e tiver uma janela lá aberta com uma luz, com alguém conversando, se alguém chegar para te abordar por alguma coisa violenta, essa pessoa provavelmente vai sair na janela e vai te acudir. Então tem uma segurança, né, que é compartilhada. E a gente observa as cidades sendo destituídas e a rua sendo destituída dessa função social mesmo, cultural, e de intercâmbio e de relacionamento. Quando a gente fala de felicidade, nesses estudos que a gente fez, eu e a Jo, a gente chegou no que os cientistas todos concordam que é o aspecto mais importante para níveis satisfatórios de bem-estar, que é relacionamento, a qualidade dos relacionamentos. E o nível de confiança, quando a gente olha para a escala da cidade, é o que mais impacta a satisfação de vida dos moradores. Quanto mais elas confiam entre elas e entre estranhos, mais é elevado esse nível de felicidade mesmo. Então, o espaço, ele precisa ser um facilitador do relacionamento, ele não pode ser um obstáculo ao relacionamento. A cidade, é uma invenção, né? A cidade é uma tecnologia que, como a gente mora dentro dela, parece que ela não é uma coisa, né? Mas se você olha do espaço, você vê que ela é algo que foi inventado. Teve um momento da história humana que não existiam cidades. Então, ela responde a uma necessidade. E essa necessidade é a necessidade de relacionamento, que faz alguém que mora isolado se mudar para a cidade é o relacionamento. E dentro dos relacionamentos estão as trocas de conhecimento, as trocas de bem, as facilidades, os confortos que acontecem a partir de muitas pessoas juntas, né, trabalhando em prol umas das outras. Então, se a função da cidade é o relacionamento, ela precisa ser uma mediadora do relacionamento. E essa é a função da cidade, né? Então, se essa é a função, ela pode ser uma boa mediadora ou uma má mediadora dos relacionamentos. O Wander, né, fala uma frase que é o prefeito atual de Santa Rita do Sapucaí, que é a única meta de uma cidade é a felicidade. Isso parece ser bastante radical, quando ele fala a única meta, mas é bastante simples quando a gente olha desse ponto de vista, né? Se a cidade é um conjunto de pessoas que decidem morar juntos e colaborar, né, por suas vidas, se a meta de todas essas pessoas é a felicidade mesmo, e né, todo mundo concorda com isso, a cidade, ela é e ela pode ser uma ferramenta otimizadora dessa busca de todos, já que todos estão buscando a mesma coisa. E o espaço público, os espaços comuns, podem ser bons mediadores para que as pessoas se encontrem, conversem, colaborem e aumentem o nível de confiança delas, a ponto de um dia elas chegarem a conversar e falar assim, tá, vamos colaborar para a gente ser mais feliz mesmo? Eu acho que a gente está em um ponto da história onde a cidade é muito fragmentada mesmo e muito individual, porque as pessoas pensam muito, né, individualmente mesmo, mas eu acho que a cidade vai estar presente até todo mundo trabalhar por todos mesmo, que tem essa cara, né? Todo mundo, um grande acampamento trabalhando em prol de todos. Uau! É fantástico identificar como na sua história, né, e você foi narrando com alguns símbolos bem importantes, desemboca, né, nessa visão de cidade, que é uma estrutura tão fundamental, tão universal, pelo menos aqui no planeta Terra,
né? E uma escola de verdade, né? Quando você começa a colocar a cidade como uma facilitadora dos relacionamentos para que as trocas sejam de mais qualidade, existe muito ensino e aprendizado na escola, existe muita possibilidade de oportunizar os talentos e fazer florescer, né, a missão que cada um veio cumprir aqui. E eu nunca tinha percebido, apesar de já ter ouvido a sua história algumas vezes, eu nunca tinha percebido a analogia com a mídia e com o seu trabalho no YouTube, porque o YouTube, de alguma forma, foi essa cidade compartilhada, né, onde a gente pôde se expor e aumentar, né, as nossas referências, aprender mais uns com os outros, né? Então, eu nunca tinha pensado que a gente trabalha, na verdade, para desinstitucionalizar um pouco uma grande estrutura de mídia, né, que é essa convenção da cidade cheia de muros, cheia de proteção, cheia de pouca exposição, né, para um ambiente de criação de conteúdo, para um ambiente de troca, né, de aprendizado janela a janela, né, criança a criança, calçada a calçada. Então, que lindo ver tudo isso fazendo sentido, né? Porque acho que é um capítulo na sua vida bem importante, que construiu muito da sua visão e que com certeza foi alicerce para tudo que você está trazendo. E a gente queria pedir para você, e sempre pede, né? No final você sabe, projetar aqui a sua visão maior, né? A sua visão de futuro ou a visão pela qual você trabalha, né? Você começou contando para a gente de uma criança que podia brincar sem limites num espaço, que passou pelo misticismo, pela magia, pelo elevado, pela espiritualidade, por um afinco grande com a arte, com a criatividade, com as mídias, até o ponto que isso pode levar do ponto de vista do reconhecimento, do ego, do sucesso, quando você diz um não para seguir o seu coração. Hoje você trabalha pela felicidade da cidade. O que você vê se você não tivesse nenhum limite e se você pudesse contar também para aquele Gustavo que estava brincando ali no pátio, pelo que você trabalha hoje e o que você diria? Qual é a cena que a gente vê na sua tela mental? Eu diria que o futuro ele é muito, 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 muito mais feliz do que foi o passado. E aí a gente tem um desafio, porque a gente viu o passado e ele pareceu muito real, e o futuro a gente não sabe como ele vai parecer. Então eu sinto e vejo as pessoas cada vez mais tendo vontade e habilidade de projetar um futuro mais bonito juntas. Eu acho que hoje ainda as pessoas se unem bastante para reclamar sobre o passado e pouco para sonhar e desenhar e pintar e criar e brincar juntas um futuro. E eu acho que os espaços públicos, eles vão ser esses lugares, esses grandes ateliês vivos de construção e experimentação. Eu vejo isso acontecendo. Eu vejo os espaços atingindo o máximo de potencial que eles têm como campo para a criatividade e a colaboração criativa entre várias idades e tipos diferentes de pessoas e de seres sendo incluídos na construção de um futuro. Essa é a visão que eu tenho. E ela é uma visão bastante parecida com o que acontecia no Gramado, entre as casas minha e do Júlio. E eu acho que a gente vai se divertir muito ainda, construindo cidades. Que lindo. A gente poderia abrir muitos capítulos, né, dessa jornada, com certeza, porque, nossa, nessa construção das cidades a gente tem tudo, né? A gente tem visão de educação, de saúde, de arquitetura, de paisagismo, né? De sustentabilidade, de política, de conversas, de encontros, de relacionamentos, de cenas importantes da memória e da vida de cada um. Por isso eu queria te agradecer, Gus, pela sua missão, pelo seu propósito, por você ter seguido seu coração, por a gente estar junto, porque de qualquer forma a jornada da liderança ela também é resultado do seu trabalho, né, da nossa parceria. Quando a Verusca me convidou para vir fazer esse podcast, eu só estava pronta porque a gente fez
boa parte desse caminho juntos. E eu agradeço muito, muito mesmo. Eu só tenho gratidão, na verdade. E é uma gratidão que não tem tamanho, assim. É um nível de abundância mesmo, de bênção, poder trabalhar em nome do amor, compartilhando isso entre nós. Isso é felicidade mesmo, sabe? Eu acho que isso não tem nada mais feliz que isso. Que pessoas que se encontram para serem fiéis aos seus corações. E quando elas são fiéis aos seus corações, elas são fiéis entre si, né? Entre nós. O nível de fidelidade que eu sinto de você, Jo, e de todo o acompanhamento que você teve carinhosamente, muito gentilmente, no florescer da minha liderança é algo que eu queria deixar registrado para sempre, assim. Uma estrela para que qualquer um pudesse se beneficiar disso quando precisar, quando se sentir lá na cama, sentado, sozinho e desiludido. Então, muito obrigado, amor, do fundo do meu coração. Ai, que Verusca, obrigado por você existir. Você é uma joia, é um presente. Eu fico feliz só de te olhar. Toda vez eu te olho de longe, eu já fico bem. querido. E eu acho linda essa parceria que vocês têm desde o início, de verdade, né? Desde quando eu comecei a me relacionar mais com a Jo e te conheci, é muito bonito de ver, e principalmente, né, quando você traz essa informação dos propósitos compartilhados, né, que é o que vocês têm, né, vocês têm um propósito compartilhado, e isso é irresistível. E me emociona profundamente quando eu encontro pessoas que trabalham da forma como vocês trabalham. Obrigada, mesmo. Porque é para isso que a Verusca trabalha. A Verusca trabalha para que aconteça isso nas relações, né? E eu acho que no fim a gente está trabalhando para a mesma coisa, porque se você hoje foi tocado pela possibilidade de compartilhar o seu pátio, né, com o seu vizinho, com as pessoas com que você trabalha, os seus parceiros, se você foi tocado pela possibilidade de refazer a cidade, né, na sua visão, em qualquer que seja a comunidade que você esteja inserido, retirar o corpo, a alma e o coração do automóvel e caminhar a pé, de mãos dadas, lado a lado, com quem caminha na mesma cidade que você, fica com a gente. Porque todo domingo, às 21 horas, a gente traz uma história que passa por uma trilha pela qual todos nós podemos, vamos, estamos caminhando juntos, está ficando cada vez mais claro isso, né, Vê? E cujo destino é a sensação de realização. Muito obrigada e até a próxima.